Bom dia, senhores! Tudo bem? Como vão vocês? Espero vos encontrar bem. Seguinte, vamos continuar hoje o nosso trabalho. Nós viemos falando de um processo aí desde lá do humanismo, desde lá das críticas ao antigo regime, as críticas ao modo de vida medieval, tá? Depois nós passamos para o humanismo, depois o Renascimento. Tudo isso nós temos vídeos aí. Ficou com dúvida? Volta lá, tá tudo aí na playlist do 7º ano, tá? Agora nós vamos continuar também falando de arte. Nas nossas últimas aulas, nós estávamos falando de um movimento que não era artístico, mas religioso, que foi a Reforma e a Contra-Reforma. Vocês lembram que a Reforma foi a ruptura do monopólio da Igreja Católica na Europa Ocidental. Foi tirar o poder da Igreja Católica e surgir outras religiões. O luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo, todas essas religiões nós vamos chamar de igrejas ou religiões protestantes. De maneira mais simplista, aqui no Brasil a gente fala crente. É um jeito errado de falar, mas ajuda algumas pessoas a entenderem. Bom, vocês já viram o tema na aula de hoje, não dá nem para fazer mistério, né? É o título do vídeo, é o título da aula, então não dá nem para fazer mas, enfim. Hoje nós vamos falar sobre o Barroco. Olha que massa. Vamos lá, então. O Barroco, ele é um movimento artístico, ele é um movimento artístico muito pleno, tá? Ele vai ter várias áreas vão estar incluídas dentro do que a gente conhece como movimento barroco. Olha essa imagem. Olha que coisa grandiosa, né? Olha que coisa mais bonita que é essa imagem que eu coloquei aí para vocês para introduzir. Isso aqui é um exemplo do que é o barroco. Olha essa quantidade de voltas, olha essa quantidade de luxo, olha essa quantidade de luz e sombra que produz. Gente, isso aqui é ouro. Não é uma tinta douradinha, é ouro puro colocado sobre a madeira. Então, você esculpe a madeira e recobre com folhas de ouro. Lindo, não é? Bom, então, hoje nós vamos nós vamos tratar, o tema da nossa aula de hoje é o barroco. A palavra barroco, ela significa pedra torta ou pérola imperfeita, aquela pérola que não sai redondinha, que ela fica cheia das voltinhas, ela é mais brilhante do que a outra. Ela tem esse tom de grotesco, de irregular, de feio, né? E isso é uma das grandes características desse movimento artístico. O barroco, ele é considerado por muitos historiadores um movimento político, tá? Não só artístico. Por quê? Porque ele é um movimento típico da Contra-Reforma Católica. Ele é um movimento que ele vem, através da arte, criticar os valores que foram levantados pela reforma religiosa, foram levantados pelo protestantismo. Então, dentre todas as características dele aí, vai estar presente esse momento histórico. Ele é muito um reflexo desse período aí. Qual período? Nós estamos falando do século XVII. Tá? O século XVII vai ser o século aí do Barroco. O que nós vamos ter de características? Vamos entender o que está acontecendo. Vamos entender a mente, a alma desse homem barroco. Ele é um homem que viu o renascimento cultural, ele viu Leonardo, ele viu Michelangelo, ele viu todos os tartarugas ninja aí, né? Brincadeira à parte. Ele viu esses homens revolucionando a maneira de produzir arte. Ele é um homem que está preso entre a ideia do teocentrismo, de Deus como sendo importante demais, e o antropocentrismo. Ele é um homem preso entre essas duas ideias. Ele é um homem preso entre o sagrado e o profano. Ele é um homem que de dia reza pedindo perdão a Deus e de noite se entrega ao hedonismo, ao culto aos prazeres, ao culto às sensações.
ele é um homem que está dividido entre a moralidade e a perversão. É um homem que está rachado ao meio entre as dúvidas. Tá? O que é o certo, o que se espera de mim, é paraíso, é inferno, é certo, é errado, é bem, é mal. É uma confusão, é luz, é sombra. E tudo isso vai ser refletido nessa arte. Tudo isso vai aparecer. Essa imagem que eu coloquei, a cabeça da Medusa, ela exemplifica muito isso. Olha aí, ela tem o belo da perfeição do rosto. É quase uma fotografia, né? Em contraposição, ela tem essas cobras que são horríveis, tem o grotesco do sangue pingando do pescoço, né? Ela tem a claridade de um lado da face, enquanto o outro lado tá nas sombras. Tá? Então, tudo isso faz parte. Você tem como característica do barroco o pessimismo, o horror, a busca pelo real, pelo que essas imagens sejam o mais próximas possível da realidade. Gente, vocês vão imaginar, vocês têm que lembrar que essa imagem aí, e todas as outras que eu vou mostrar para vocês depois, e exemplificando através dos artistas mais famosos, elas foram pintadas lá no século XVII, 1600 e pouquinho, tá? Então, é quase uma foto antigamente, tá? Nós vamos ter aí o drama, a dramaticidade vai ser muito importante, a teatralidade, a grandiosidade vai estar presente em tudo isso, em todas essas esperanças não, perdão, essas peças aí, tá? Nós vamos olhar o barroco principalmente através dos grandes artistas. Ah, mas você não colocou tal artista. Eu realmente, gente, o barroco ele é um período muito grande, ele é um período muito complexo. Tá? Então, não dá para ver todos, não dá para ver todas as obras de todos os artistas. Eu fiz um recorte. Eu escolhi algumas obras que eu julgo serem as mais exemplares. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelos grandes mestres. Talvez o mais importante aí, nome do barroco, seja o Rembrandt. O Rembrandt, isso aqui é um autorretrato dele, tá? E aí, apesar de ser apenas um autorretrato, você já consegue ver muitas características do barroco presente. A questão da escuridão e da claridade, esse jogo. Lembra sempre de dualidade, dessa briga, dessa incerteza, tá? Então, o claro e o escuro aí é um autorretrato. Então, é o pintor se pintando, óbvio, né? Mas ele tá feio. Normalmente, quando você vai fazer uma selfie, o que você faz? Você pega o seu celular lá e faz aquela cara de pato e tenta parecer o mais bonito que você pode, não é? Rembrandt não quis fazer isso, ele quis mostrar a realidade. Sou um velho, estou acabado, estou cheio de rugas, cabelo desgrenhado, enrolado num pano, tá? Enquanto ele já era um artista famoso, então ele tinha esse lado de artista famoso e sou um velho caindo, um velho decrépito, estou me acabando, principalmente porque ele se dedica muito a fazer altos retratos. E aí você consegue fazer a comparação do primeiro autorretrato onde ele estava no viço, na melhor forma, para essa foto. Tá? Bom, mas enfim, nem de longe o autorretrato é a obra mais importante dele. Só queria que vocês começassem a perceber. Olha aqui, essa obra, tá? Esse quadro dele chama Lição de Anatomia do Dr. Tulip. Tá? Mas enfim, o nome aí é o que menos nos importa agora. Tá? O que vocês conseguem perceber nessa imagem? Olha as características que eu já falei para vocês. Primeiro, o terror. Tá? É uma aula de anatomia, eles estão lidando com corpos mortos. Está lidando com um morto. É uma questão funesta, fúnebre, né? De tristeza. Você tem a luz e a sombra presente. Repara como todo o entorno do quadro é escuro, né? Você tem as figuras iluminadas. A gente sempre diz que no barroco, quando você pensa no barroco como escola, é como se Deus sempre estivesse presente. Como assim? Toda obra barroca ela tem uma fonte de luz apenas. Tá?
tá? E essa fonte de luz seria mais ou menos como uma representação de Deus, como se Deus estivesse em todas as imagens, sendo essa fonte de luz. Então, você tem aí o morto muito iluminado, a crueza, tá? Essa questão do pessimismo, de trabalhar com a morte, tá? E em duplicidade, é uma aula, é a tentativa de melhora, a tentativa de progresso, né? Tudo isso presente nessa obra aí do Rembrandt. Essa outra obra chama Flora, tá? E aí, quais características nós conseguimos perceber? Olha esse exagero de detalhes na roupa. Olha como o rosto dessa mulher se assemelha realmente a uma mulher. Perceba os detalhezinhos de cada flor, esse exagero de essa teatralidade. Ninguém se veste de verdade assim. Enquanto, olha aí, essa dualidade. Eu vou cansar de repetir essa palavra, né? Dualidade. Enquanto você tem um realismo de forma, você tem o inimaginável, do exagero da quantidade de enfeites que são colocados sobre essa mulher. Tá? Aí nós temos a parábola do homem honesto, tá? A parábola do homem rico ou o cambista. E aí também, muito claro para a gente, olha a escuridão. Viu uma obra escura? Primeira coisa que você tem que pensar é no barroco. Vocês lembram quando nós vimos o Renascimento, quando nós vimos o quadro do Leonardo da Vinci? Tudo é claro, tudo tudo é mostrado. Aqui não, aqui tem contraste, luz, sombra. Olha o feio que é esse homem. Enquanto ele é muito bem pintado, ele é realisticamente representado, ele é feio, ele é velho, ele é real, ele é decrépito. Enquanto ele é rico, muito rico, e a gente percebe isso pelo adorno, pelo entorno dele, ele está morrendo. Tá vendo como tem esse jogo de pessimismo aí? Tá? Ele tem a vela da luz, mas todo o entorno dele está escuro. Não adianta, ele tem o conhecimento, ele tem dinheiro, mas a escuridão final, que é a morte, está presente nele. Tá? Aí, como outra obra dele, nós temos esse quadro que por muito tempo chamou-se de Artemísia, mas na verdade seria Judite no banquete de Holofontes, que é uma passagem bíblica, tá? Uma passagem bíblica, então, ou seja, remonta aí ao cristianismo, ao catolicismo. O barroco, ele é um movimento católico, tá? Fortemente ligado ao catolicismo. Então, ele vai usar muitas passagens da Bíblia aí. E aí, também, características fáceis de perceber. Uma fonte única de luminosidade, tá? O clarão daqui para lá, iluminando bem o rosto dele. Olha esse exagero de joias, olha a escuridão. A pessoa ao fundo ali, né? Aqui, a pessoa ao fundo dentro da escuridão, tá? E aí, para a gente terminar esse pintor magnífico, nós vamos ter Filósofo em Meditação. E aí, essa apesar de nem ser o quadro mais famoso dele, tá? Essa para mim é a personificação do barroco. Olha esse clima sombrio, olha essa tristeza, olha essa desilusão. Se você olhar para esse quadro, ele está claramente, é um quadro triste, né? Ele é um quadro triste. Ele é um quadro de melancolia profunda, tá? É o filósofo, é o cara que sabe, é o cara estudioso, é o cara cheio do pensamento, é um homem que está no auge do racionalismo e mesmo assim ele é triste. Olha aí a crítica ao Renascimento, a crítica aos valores burgueses, de que razão resolve tudo, de que antropocentrismo é bom, de que individualismo é bom. Não é. Deixa o homem triste, deixa ele isolado, deixa ele perdido dos outros homens. Tá? Bom, agora o grande mestre Caravaggio. Também um autorretrato, mais um rascunho, um esboço, né? Repara como Caravaggio morre cedo, tá? Ele não chega a envelhecer. Bom, enfim,
Primeira obra do Caravaggio, Sepultamento de Cristo. Olha que coisa mais barroca. Escuridão, claro e escuro, Jesus muito iluminado, muito branco, morto. Não estou representando Jesus no momento feliz, alegre, mas no momento sombrio, onde os discípulos estão colocando ele no chão, estão tombando um corpo sem vida, já não tem mais Jesus ali. Jesus está morto. Tá? Olha como tem tudo a ver aí com o Renascimento, tá? Com a crítica ao Renascimento. A tristeza clara no olhar dos discípulos que estão tombando ele aí. Vocês conseguem perceber que ele, um foco luminoso, a escuridão em volta, tá? Consegue perceber e a teatralidade, né? Como se todo mundo estivesse posando para a foto, né? Um quadro belíssimo, lindíssimo de Caravaggio. Esse outro tem um nome interessante, chama Dúvida de Tomé. Vocês sabem, né, dessa história? Vocês sabem quem foi São Tomé? Aquele que só acredito vendo, né? Que Jesus, depois que ressuscita, vai até os discípulos e Tomé não acredita que ele é a ressurreição, que Cristo realmente tenha ressuscitado e pede para ver as chagas, as marcas da mão. Tá? E quando Jesus mostra, Tomé acredita. Olha como seria isso em uma visão barroca. Não é as chagas da mão, é Tomé com o dedo dentro do corte que Longinos fez, né? A história diz, né, que Jesus foi morto pela lança do Longinos. Ele não foi morto na crucificação, mas o soldado romano que enfiou a cruz lá. Então, o Caravaggio vai representar aí Tomé enfiando o dedo dentro. Então, um momento que poderia ser representado com felicidade, júbilo, os apóstolos felizes porque Jesus voltou. O que o barroco quer mostrar? O feio, a tristeza, o dedo dentro do corpo de Jesus. Tá? Olha, é o grotesco no seu auge, no seu ápice aí, né? É a figura feia, as sombras sempre presentes, tá? E a temática religiosa, tá? Vamos lembrar que o barroco ele está intimamente ligado ao catolicismo. Vamos lá, vamos continuar. Agora aqui também tem a ver com a Judite e Holofontes, que é aquela passagem bíblica que eu citei para vocês quando Rembrandt pinta, né? Mas aqui é Judite matando Holofontes. Essa é uma passagem bíblica lá da época do cativeiro da Babilônia, tá, gente? Tá no Velho Testamento. E aí, olha esse quadro, gente. Olha o que é isso. Essa mulher cortando a cabeça, degolando o Holofontes. Isso é bonito? É e não é. É o bonito do estético, é o bonito da perfeição. Mas é uma imagem terrível, né? É uma imagem dantesca, é uma mulher decapitando o homem. E aí ele não dá a entender que está cortando, ele mostra, é a espada rija ali, cortando o pescoço. Olha o sofrimento no rosto do Holofontes. Essa velha, olha essa dualidade presente aqui, ó, a velha e a nova, a vida e a morte, o claro e o escuro. Olha essas cortinas em volta aí, formando quase que um palco para o teatro. Tá? Aqui nós temos um outro quadro dele que chama A Vocação de Mateus. Tá? Também passagem bíblica, também referência ao catolicismo. E aí, o sombrio, o funesto, o escuro, a luminosidade de uma única fonte atingindo o rosto dos personagens. Não parece que no barroco está sempre de noite? Não parece que o barroco está sempre prestes a chover? Tá? É sempre essa atmosfera terrível aí que vai rondar o barroco. E aí, a escrita de São Jerônimo, também um santo católico, São Jerônimo, né? Nós vimos que na Reforma, todos os reformadores vão ser contra a existência dos santos. E aí,
num movimento de contra-reforma, o Barroco vai ressaltar os santos, né? São Jerônimo, aí. E aí, também, gente, olha, enquanto você tem um homem santo que vai para o céu, como é que é a figura dele? Decrépita, velha, acabada, enquanto os quadros renascentistas são, em sua maioria, o homem no auge de sua beleza, o antropocentrismo máximo, aqueles corpos fortes, musculosos, abdômen tanquinho. Aqui, como é que é esse homem? Ele é velho, ele é à beira da morte, ele é careca, ele é com os músculos flácidos, tá? Olha que é muito massa, não é? O Barroco é lindo e feio ao mesmo tempo, é claro. Tem que ter esse joguinho aí. E aí um outro pintor muitíssimo importante é o espanhol Velázquez. Velázquez, eu tenho um carinho especial por ele. Ele foi um homem que, em toda a sua vida, foi extremamente deprimido. Ele foi um homem triste, melancólico. Ele mal viu a relevância do seu trabalho, apesar de ele ser muito orgulhoso do seu trabalho. Em vida, ele não sentia-se tão reconhecido como merecia. E ele é um dos grandes mestres. Tá? Esse, talvez, as meninas, o trabalho mais famoso de Velázquez. Tá? Nele, você consegue perceber que ele está pintando uma família espanhola aí da nobreza. E aí, só um detalhe, vocês vão reparar que no Barroco a gente tem muito quadro de retrato. Tá? Por quê? Porque nessa briga da contra-reforma, a burguesia, em sua maioria, vai entrar em guerra com o catolicismo. E aí, você não tem tantos mecenas, não tem tanta gente disposta a financiar a arte pela arte, a financiar uma pintura só porque ela é bonita. Tá? Então, o que mais vai ter de opção para os pintores do Barroco? Pintar retratos, pintar o que as pessoas querem que seja pintado. Tá? E aí, as meninas, um quadro, e aí, ó, olha que legal, você tem o claro e o escuro, você tem as meninas iluminadas e atrás essa escuridão presente. O legal, e aí um detalhezinho, o próprio Velázquez se pintou nessa imagem. Você consegue ver que ele, deixa eu achar o cursor, que ele está aqui, ó. É tão reflexo da realidade, é tão próximo ao real, que ele está dentro da pintura. Já que ele está pintando, ele está dentro dela também. E aí, em contraposição dessa beleza, olha esse teto aqui, já decadente, já escuro, já mofado, tá? Tudo aí dentro. E uma outra temática, esse quadro, para mim, ele é genial, genial. Eu sou apaixonado pelo Barroco. O nome dele é O Menino de Velhacas. Que é isso? Deixa eu explicar, só fazer um parênteses aqui para explicar. É um anão, claramente é um anão. Durante a Idade Média e o início da Idade Moderna, os anões, as pessoas que tinham essa deficiência, eram dados como brinquedo para as crianças. Tá? Um desrespeito à deficiência, à humanidade, enfim. Mas eles eram dados para alegrar as crianças. Se vocês olharem no quadro anterior, ó, tem uma anãzinha aqui, ó, brincando com as crianças. Tá? Então, o anão, ele tem isso, ele tinha que ser engraçado, ele era o bobo da corte, mas dado para as crianças, ele era um brinquedo. Tá? O anão era considerado um brinquedo para ser dado mesmo. E aí, esse anão ele tinha que fazer as crianças felizes, fazer graça, fazer palhaçada, brincar com as crianças. Então, aí, já que vocês já entenderam isso, olha para a imagem. Como é que ele está? O rosto dele? Ele está triste. Tá? Então, enquanto, de um lado, ele é essa felicidade, essa coisa de brincadeira, literalmente um brinquedo, ele é triste, ele é sombrio, ele está, tipo, cumpro o meu papel social, que é a felicidade, mas interiormente eu sou triste. Então, tá vendo? Até o anão aí, que nem considerado gente era, tem esses dois lados. Na mão ele tem um passarinho, né? A impressão que tem um passarinho, ou seja, a alma dele na mão, ele não tem controle, ele é escravizado, ele é cativo
da função social que ele é obrigado a cumprir. Também, apenas uma fonte de luz, a teatralidade, o jogo de luz e sombras pintado. E aí, um outro quadro do Velázquez, o último que eu vou mostrar para vocês. Ele não era tão criativo para nomes assim, né? Vocês conseguem até adivinhar o nome? Velha fritando ovos. Mas, enfim. E aí, nós temos nessa obra um apreço gigantesco pelo realismo. Tá? Olha esse pilão aqui, a sombra da faca, até a sombra fazendo essa curvinha, essa distorção. Tá? A magistralidade da garrafa, você consegue ver o vidro, você consegue ver a mão através do vidro. E enquanto isso, essa atmosfera tristonha, essa atmosfera de dor, essa atmosfera de melancolia presente aí. A mulher é aquela mulher, é uma Mona Lisa, é uma Diana, é uma Vênus? Não, é uma velha, acabada, tá? Você consegue ver as rugas como se o tempo estivesse destruindo. Enquanto você tem a beleza do jovem no canto de cá, você tem a contraposição do... Olha que beleza, olha que lindo. Esse olho avermelhado dele que as pessoas mais velhas têm naturalmente, né? Então, genial, genial, genial. Irretocável. E aí, nosso penúltimo pintor que nós vamos ver é Vermeer. Vermeer, ele não é do sul da Europa, tá? Ele já é mais do norte da Europa. E ele vai fazer alguns quadros que são muito clássicos. Todo mundo conhece, todo mundo já viu. Esse aqui, vamos ver se vocês conseguem adivinhar o nome. A Leiteira. Né? Mas, e aí dá para perceber, apesar dele ser um quadro um pouco mais claro do que os outros dos italianos e espanhóis, ele ainda brinca com esse lado aí, desse contraste de claro e escuro. Gente, isso é importante pontuar que o Barroco ele é um movimento muito grande. Ele vai pegar a Europa Ocidental, ele vai pegar a América, ele vai pegar a Ásia. Então, em cada lugar, em cada país, com cada artista, ele vai ter características diferentes. Tá? Ele vai durar aí 150 anos quase, o Barroco como obra. Porque antes dele vem o maneirismo e depois dele vem o rococó. São duas outras escolas de arte aí. Então, muito tempo ele vai durar. Então, não dá para imaginar que todo mundo seguia todas as características do período. Vai variar. Então, você pode reparar que já é um quadro um pouco mais claro. Mas, mesmo assim, ainda tem o cansaço, a desilusão. Olha como ela está. Ela não está felizona. Ela está cumprindo o trabalho dela. Tá? A casa, apesar de parecer uma casa fina, você consegue ver o reboco caindo, os pedaços, prego na parede, a parede suja. Tá? Então, não é aquele Fausto, aquele orgulho todo que tinha no Renascimento. Depois, nós vamos ter o astrônomo. Também, dá para ver todas essas características aí. A luz vindo da janela, você consegue reparar que a sombra aqui, ó, todas as sombras são formadas por essa única fonte de luz. O escuro, o claro, ele tendo aqui um globo para mostrar essa ideia da esfericidade da Terra, que já era conhecida, já era patente, mas, enquanto isso, ele tem ao fundo um sistema de geocêntrico, perdão, que mostra a Terra parada e o Sol girando. Tá vendo? Até aqui você tem essa dualidade. Você tem os livros, mas os livros afastados do homem. Tá? Bom, e esse, o quadro mais famoso de Vermeer, que é a menina do brinco de pérola. Menina ou moça com brinco de pérola. Deu até um filme, né, recente sobre isso, que conta a história. Na verdade, não é a história verdadeira do quadro, tá? Não é a história do pintor verdadeiramente, mas aquelas coisas da verossimilhança. Poderia ter sido, não foi, mas poderia ter sido. Um filme bem legal, vale a pena assistir.
E aí, você tem os elementos presentes aí, né? Luz e sombra, claro e escuro, beleza. Ela é uma moça bonita, tá? Ela é jovem, ela está na flor da idade, ela está no auge dela, daí para frente, a decadência, mas os olhos são tristes. Os olhos são desesperançosos. Tá? Muito, também, maravilhoso, né? Por último, o nosso último pintor aí, que nós vamos ver apenas 2 quadrinhos dele, é Rubens. Rubens, ele vai trazer para a gente a união entre terra e água, é o nome desse quadro, união entre terra e água, e aí você tem dualidade à palavra, tá? Você tem masculino e feminino, anjos e demônios, natureza e humanidade, feminilidade e masculinidade, céu, água e terra, natural e humano, fera e civilização. Tá vendo? Tudo isso presente em só uma imagem. Tá? Olha aqui, ó. Olha o tridente aqui. Aí tem muitas representações do tridente. Ele pode ser tanto demoníaco quanto divino. Né? Ele é o símbolo de Poseidon, que seria aí o deus das águas. Mas, em contraposição, ele traz esse lado demoníaco aí, tá? Tudo isso presente nessa imagem. E aí, nosso último grande artista é Bernini. Bernini, ele não vai ser pintor, tá? O Bernini, ele vai ser escultor. E as esculturas do Bernini são o auge do auge da escultura em mármore. Nós falamos já sobre o Davi do Michelangelo, aquela escultura em mármore, né? Agora vocês vão ver como o Bernini, ele leva isso no... Olha essa obra, tá? Chama A Morte da Beata Ludovica. Olha, vamos por partes, gente. Primeiro, repara nessa mulher morrendo, tá? Ela está morrendo, óbvio, o título fala. Beata não é aquela mulher que é muito religiosa, que crê demais em Deus, tá? Então, ela está morrendo. Mas olha que ar sensual que ela traz, tá? Ela é uma figura que, se eu não falo para vocês que ela está morrendo, uma figura que chega a ser quase erótica, né? No mármore. Enquanto o Davi está lá paradão, você consegue ver o movimento. O movimento é uma característica presente no barroco. Enquanto os quadros renascentistas, as estátuas renascentistas são paradas, estáticas, imóveis, o barroco não. O barroco tem sempre essa ideia de movimento, de coisas acontecendo simultaneamente. Por quê? É esse cara que está no meio de toda essa confusão ao mesmo tempo. Tá? E aí, uma outra obra dele também, que é o Rápido de Proserpina. O Rápido de Proserpina, vocês devem conhecer como a história de Persépolis, né? Que foi raptada pelo Hades para ser levada. Ela era uma semideia, filha de Júpiter, e ela vai ser levada para casar com o Hades. Olha aqui, ó. Então você tem a beleza feminina e masculina e o Cérbero, que é o cão de 3 cabeças que protege as portas do submundo. Nessa imagem, a imagem não está favorecendo muito, e até peço desculpa para isso, mas se você vê essa imagem de perto, as mãos do Hades estão afundadas na carne dela. E é na pedra, caramba. O cara conseguiu causar essa sensação. Não parece que ela está fugindo dele, empurrando, lutando contra ele, literalmente? Não é aquela coisa parada. É uma estátua, mas é uma estátua em movimento. É na pedra de mármore de Carrara também, igual do Renascimento, mas ela está rompendo com isso. Ela é uma mulher, é linda, é jovem, é bela, mas ela está sofrendo. Ela está no castigo eterno da condenação ao inferno. Tá?
Tudo isso presente aí em apenas uma imagem. Tá? Além dos quadros, da pintura e da escultura, o barroco também ele vai aparecer na arquitetura. Olha essa igreja. Olha como ela é ricamente ornamentada. Olha o excesso. Tá? Detalhes importantes. Olha aqui. Em vez de ter uma coluna, tem 3. Aqui, ó. Aqui, essas 2 colunas já bastariam. Você põe mais 2 na frente. Para quê? Porque precisa. Não, é o exagero, é a teatralidade, é o excesso, é o requinte, é a beleza, tá? Ao máximo. Você vai ver aqui que tem os arcos clássicos. Então, tem essa retomada do arco clássico, mas tem o exagero. Você não precisa de um campanario, você vai botar 2. As igrejas antes, né, a maioria tinha uma grande torre. Agora você tem 2. Olha a quantidade de colunas que tem aqui. Não é mais uma coluna grega simples, é aquela coluna extremamente trabalhada. Olha por dentro dessa igreja como é. É ouro, é o trabalho, é a escultura, é a volta, é o impacto, é a riqueza, que vai causar também essa briga entre claro e escuro. A ideia do barroco é comover, não é só mostrar. Se você entra numa igreja dessa, você se espanta. Interessante que no Brasil nós temos algumas igrejas que são todas recobertas em ouro. Sabe a igreja que mais tem ouro aqui no Brasil? É a igreja de São Francisco de Assis, em Salvador. Se vocês tiverem oportunidade, vale a visita. Mais interessante, olha aí, olha essa dualidade, olha esse jogo. São Francisco de Assis, ele era pobre, ele doou tudo, ele não tinha nem a roupa do corpo. Ele tomava água com as mãos para não precisar nem ter uma caneca. Ele era a pobreza em si. E aí, a sua igreja é como? Repleta de ouro, de parede a parede. Não é essa a imagem, tá, gente? Mas isso é só para representar. Então, olha como o barroco ele faz. Então, o pobre se torna rico. O cara que vai celebrar, vai dizer que a forma de mais a gente ser cristão é se entregando, é dar tudo aos outros. A igreja dele recebe toda essa onipotência da igreja católica. Tá? E aí, olha a quantidade de torres, de pontos, de picos. Isso aqui é uma igreja barroca. Tá? O excesso, a teatralidade, a monumentalidade. Olha o tamanho dessa igreja em relação aos prédios em volta. E isso, gente, para quê? Principalmente para se opor à reforma religiosa, para se opor à simplicidade que era pregada por Calvino, por Lutero. Olha essa comparação. Do lado de cá, essa igreja aqui, que está do nosso lado direito, ela é uma igreja calvinista. Essa igreja aqui, que está à esquerda, é uma igreja católica. Então você bate o olho, olha, tá vendo por que eles vão fazer tanto? Para diferenciar, não, nós somos católicos, nós acreditamos nisso. O barroco, ele surge dentro do seio do Concílio de Trento. Né? Essa ideia da igreja católica de se reafirmar, de provar seus valores, provar suas ideias, presente aqui. Então, enquanto o templo luterano, ele é singelo, simples, calmo, uma característica importante das igrejas protestantes é que você tem a cruz, mas você não tem o Jesus pendurado. Tá? E aqui não, Jesus sofrendo, saindo sangue das feridas, o seu corpo decadente, o ouro, a riqueza, o luxo, o claro e o escuro, o brilhante e o opaco. E aqui não, paredes brancas, colunas retas, tá? Sobriedade. É isso que o barroco quer fazer. Tá? É isso que o barroco quer gritar. Tá? Essa ambivalência aí, esses dois lados ao mesmo tempo. Além disso, o barroco vai aparecer na música, principalmente com os compositores. Na verdade, muito mais, mas esses dois são
o suprassumo, que é o Bach e o Vivaldi. Tá? Qual é a característica do barroco na música? Primeiro, é a supervalorização dos instrumentos. Até então, a música era majoritariamente de voz, tá? É o canto gregoriano, são os cantos religiosos, mas apenas quase monótono. Vocês já viram o canto gregoriano? Glória, é aquela coisa monótona para contar uma história. Agora, na música barroca, a gente já vai ter a importância do instrumento. Tá? É no barroco que surge a ópera. Tá? A ópera é uma criação do barroco. E aí a ópera é o homem cantando, é o drama, é o exagero. Vocês já viram óperas, né? Vocês sabem como é que é? Aquela coisa do e do choro, e do vai, e do vem. A música ganha uma variação muito maior de polissonia. Então, o canto não vai ser um coro. Em um coro você vai ter 4, 5, 6 vozes aí fazendo sons diferentes. Você vai ter o contralto, vai ter o barítono, vai ter o tenor, vai ter a soprano. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. A valorização dos instrumentos de corda também, o violino, a viola, o violoncelo. Então a música ela vai ganhar essa carga dramática também aí, tá ok? E aí nós temos um tema de uma outra aula, só vou citar aí para vocês saberem que existe, mas numa outra aula a gente trabalha, que é o barroco brasileiro. O barroco vai demorar para chegar aqui no Brasil, porque é colônia, é claro, e aqui o barroco ele vai ter outras características. Por ser colônia, o protestantismo não vai ter entrado tão forte, não vai ter uma luta tão grande contra os calvinistas e luteranos, que não tem quase isso aqui no Brasil na época. Então, o barroco brasileiro ele tem muitas características próprias, mas ele vai se apresentar principalmente em 3 vertentes: na arquitetura, tá? Escultura e pintura, e na literatura. Tá? Olha aqui, o grande nome é o mestre Lisboa, o Aleijadinho. O Aleijadinho é o grande nome da nossa escultura e pintura, principalmente escultura barroca. E aí você consegue perceber características barrocas importantes do barroco europeu no barroco brasileiro, né? Esse movimento, esse sofrimento, essa dor presentes aí nas esculturas do Aleijadinho. E na literatura, os 2 grandes nomes vai ser Gregório de Matos Guerra, conhecido como Boca do Inferno, que ele vai fazer poemas e a escrita dele satírica, crítica, conceptista, onde ele vai fazer uso de muitas figuras de linguagem, que ele vai e volta, e o padre Antônio Vieira com os seus sermões. O padre Antônio Vieira não vai fazer romances nem nada assim, ele vai fazer sermões. Mas nesses sermões, católicos, é óbvio, que ele é um padre, as temáticas barrocas aparecendo de maneira muito, muito claras aí, tá bom? Mas, lembra, barroco brasileiro a gente retoma numa outra aula. Eu só coloquei aí, só para esse vídeo não ficar incompleto, tá? Bom, então, esse movimento aí do barroco, ele vai ser belíssimo, tá? E dele vão desdobrar outros movimentos. Mas só para a gente retomar rapidinho, lembrar, é um movimento que tem origem na Contra-Reforma, ele tem um movimento que tem como crítica a alguns valores presentes no Renascimento, e ele é uma evolução do Renascimento, tá bom? Claro, escuro, essas dualidades, sempre esse jogo de contrários presente nas imagens, tá bom? Espero que eu tenha passado um pouquinho da paixão que eu tenho pelo barroco para vocês. Um grande abraço. Se tiverem dúvidas, estou aqui para responder. Deixa no comentário, entre em contato comigo que eu vou fazer o possível para responder. Se não tem mais nada por hoje, grande abraço, tchau!